Olá, Bárbara. Queria começar por agradecer o convite a ti e ao Projeto Note para pensar, debater o que é a arquitetura e os arquitetos em isolamento. Irei começar, ou irei seguir um fio condutor que tem a ver um pouco com as perguntas que tu enviaste, e começava talvez pela primeira, em que perguntas que cidade é esta que nós fomos construindo e que chegou até aos dias de hoje, e como é que se perspectiva a cidade depois do Covid, depois desta pandemia. Aliás, um amigo meu a brincar dizia que nós vamos viver no futuro entre o AC e o DC, sendo novamente, ou recolocando essa questão no antes Covid e depois do Covid. Portanto, como é que será essa cidade depois do Covid, à luz daquela que fomos construir antes do Covid? E eu, se calhar, para responder essa pergunta, iria utilizar um esquema que eu costumo usar nas minhas aulas de doutoramento na Universidade de Coimbra. Eu dou uma cadeira, uma disciplina que se chama Cultura e Projeto da Cidade, e nesse esquema está retratado de uma forma muito sintética o que foi a construção da cidade, dos vários layers urbanos ao longo da história. É um esquema desenvolvido pelo Cedric Price, no seu bom humor inglês, utilizando um dos elementos da gastronomia inglesa mais apreciado, que é o ovo, e este esquema resultou, segundo sei, de uma sugestão ou de uma conversa com o Rainer Benham, que é um historiador que eu muito aprecio, e, portanto, misturando o humor inglês com uma linguagem, uma visão muito simples do crescimento da cidade, acho que se consegue explicar muitíssimo bem a toda a gente o que foi essa transformação urbana ao longo de séculos. E diz o Cedric Price que devemos olhar para a cidade histórica, a cidade antiga, a cidade que, no fundo, vai até ao final da Idade Média e que entra depois pelo Renascimento, a cidade a que hoje chamamos o centro histórico em muitas das cidades europeias. Essa cidade era uma cidade ovo cozido, ou seja, era uma cidade fechada dentro de um casco, uma casca, que a protegia, a muralha, uma construção militar, mas que tinha também funções de proteção e de regulação comercial, e tinha no seu interior um centro de referência, não é? O centro do poder religioso, aristocrático, o burguês. Portanto, esta ideia de uma centralidade reconhecível, que com o derrubo das muralhas e o advento da Revolução Industrial vai fazer, no fundo, esse centro manter-se, mas vai fazer com que ele tenha que conviver com a explosão do tecido urbano e do tecido industrial, e que vai fazer perder os limites ancestrais da cidade, vai alastrá-los sobre o território numa lógica radioconcêntrica e vai, portanto, criar uma espécie de monstro de crescimento incontrolável que muitos pensadores da época, higienistas, irão considerar como um modelo incapaz de dar vida qualificada às pessoas. Aliás, temos que pensar que é nessas cidades também que alastram muitas das pandemias do século XIX e depois algumas no século XX, e por causa do excesso de densificação apressada, não regulada, que a industrialização trouxe consigo. Ora, vão ser exatamente esses modelos higienistas, ou essas visões higienistas talvez as mais céticas em relação à cidade industrial, irão propor uma alternativa que passará pela construção de novos núcleos fora da cidade industrial, portanto, uma perspectiva polinuclearizada do crescimento urbano, atomizada em bairros ou lugares autossuficientes, cidades satélites, cidades jardim, e será esse modelo que estará na origem da cidade funcionalista, do movimento moderno e depois da Carta de Atenas, de segregação espacial, mas também de segregação funcional. E é essa cidade que já não é ovo cozido, nem é ovo estrelado, é agora ovo mexido, que o Price propõe como modelo para interpretar a cidade moderna. E é, na verdade, um modelo que chega até hoje, porque nós continuamos a viver em cidades que são consequência da modernização, de uma permanente atualização das perspectivas funcionalistas e modernas de pensar a cidade. Digamos que o que o final do século XX vai acrescentar a esta cidade moderna que o Price descrevia é a globalização dos fluxos materiais e imateriais, ou seja, a capacidade que nós hoje temos de nos movermos
de trabalharmos num sítio, vivermos noutro, visitarmos outras pessoas noutro, viajar, regressar em poucos dias. Portanto, esta possibilidade de repente podermos estar rapidamente no outro lado do mundo portanto, os fluxos que isso gera através dos meios de transporte, que também são naturalmente predadores do ambiente e sabemos como esta globalização dos fluxos e das relações também está a afetar o planeta, mas é esta a cidade que fomos construindo e é esta a cidade em que estávamos a viver até esta pandemia global. É também ela gerada por essa capacidade de viajar e de troca e de proximidade com o outro. E, portanto, é como seria de esperar, a cidade de defesa contra esta globalização urbana é naturalmente a cidade da proteção, da cintura sanitária, de acabar com os fluxos, de nos isolarmos todos socialmente, de haver um controle muito apertado das saídas e das entradas em bairros, em cidades, em países com fronteiras fechadas, etc. Portanto, é esta a cidade que estamos a viver hoje e esta é uma cidade que, de alguma maneira, está nos antípodas daquela em que tínhamos vivido até há poucos meses. Ora, naturalmente sabemos todos que não vamos continuar a viver aqui, neste lugar, fechado, isolado, temos que perspectivar o futuro. E é aqui que se colocam as outras questões que tu lanças, e era aqui que eu gostava de colocar o debate, ou pelo menos as perspectivas que me têm chegado dos vários debates online, não há outra maneira hoje de debater que não seja online, me têm chegado através de fóruns de discussão, através de blogs, de sites, de Instagram, etc. Bom, digamos que a cidade pós-Covid, ou a cidade depois do Covid, a cidade DC, está a ser perspectivada, eu diria, em dois extremos hoje. Por um lado, uma visão que eu diria de utopia positivista, eu não diria positivista, mas otimista, de que vamos conseguir corrigir os males da cidade pós-moderna, contemporânea, vamos finalmente perceber que é na relação com a natureza, com a otimização do espaço, a otimização dos recursos, com a proximidade e a partilha comunitária de recursos, podem ser agrícolas, podem ser espaciais, podem ser ambientais, podem ser energéticos. Portanto, é com a ideia da partilha e da vizinhança e da proximidade que nós vamos construir esta cidade do futuro. É a apologia do commons, não é? Da ideia de que tudo pode ser partilhado, o trabalho, o habitat, o espaço público, numa lógica regrada, mas equitativa socialmente e amiga do ambiente. Portanto, esta é a perspectiva, diria, da utopia social, do famalistério, do falanstério social, que se pode construir corrigindo, do ponto de vista ecológico e do ponto de vista ambiental, a cidade neoliberal, tardocapitalista em que estávamos a viver. Mas há um outro modelo, que eu diria pessimista, distópico, não utópico, que nos coloca quase numa saída orwelliana, não é? Ou seja, parece que entramos em 2020 e vamos ser em 1984, na perspectiva do pesadelo de George Orwell, e que é uma cidade cada vez mais isolada, cada vez mais segregada do ponto de vista espacial, onde nos vamos todos fechar em casulos protecionistas, com medo do outro, onde vamos procurar autossuficiência, mas não na partilha com o vizinho, mas dentro da nossa própria casa, e apenas nos vamos deslocar entre estes casulos quando é necessário. Portanto, o espaço público vai ser apenas um espaço entre estes condomínios encerrados, fechados, esta espécie de paraísos que vamos construir para nós próprios e não no sentido comunitário. É uma visão pessimista, é uma visão um pouco assustadora para mim. Acredito na cidade da comunhão e da densidade, mas sobretudo é assustadora porque ela pode extravasar para lá daquilo que eram, digamos, os limites, apesar de tudo, que íamos conhecendo hoje do espaço urbano e pode alastrar para, digamos, outros espaços não urbanizados e de repente temos um novo sprawl,
muito semelhante àquilo que tivemos no início do século XX, com os tais modelos de cidade-satélite, de cidade-jardim, mas agora numa perspectiva ainda mais isolacionista, ainda mais fechada, ainda mais segregada e, portanto, ainda mais predadora do ambiente, ainda mais predadora dos recursos naturais. É claro que pode ser uma solução, dizem uns, para a colonização do interior do país, que está a precisar de população, mas não sei se é a melhor forma de o fazer. A sensação que me dá é que esta é também ela própria uma solução anti-urbana, não só antinatural, anti-ambiental, anti-ecológica, mas também anti-urbana. É uma solução que desconfia de todos os aspectos positivos que fomos construindo na cidade densa, de igualdade de oportunidade, de igualdade de acesso a recursos e a transportes. É, portanto, uma cidade que eu acho que pode ser perigosa do ponto de vista da vida urbana, se é que ela ainda vai existir como vida urbana. E, portanto, estes são os dois modelos que estão neste momento em cima da mesa e que eu tenho visto serem discutidos. Não sei exatamente para que lado dependerá as tendências. Eu acho que o modelo segregacionista, o modelo distópico, é aquele que vai promover uma maior desigualdade social, porque nem todos temos capacidade de comprar um terreno, construir uma casa no campo, se é que ainda existe esse conceito de campo, e isolarmos, não é? Portanto, as desigualdades sociais vão ser ainda mais acentuadas com este modelo distópico e, portanto, eu diria que o primeiro é aquele que me agrada mais e era aquele para o qual eu gostaria de trabalhar. Mas eu acho que vamos ter as duas tendências. E agora a questão, para acabar, uma das últimas questões que tu colocas, e a arquitetura? Vai acompanhar esta dicotomia? Eu acho que sim. Por um lado, no modelo utópico, social, comunitário, fala-se muito da perspectiva de podermos construir tipologias, também elas agregacionistas, por exemplo, toda a perspectiva do co-housing, que é hoje um modelo muito debatido, a possibilidade de nós termos espaços individuais, quartos, com os apetrechos necessários para nós nos isolarmos em caso de contaminação, com casa de banho, etc. Mas depois todos os espaços comuns poderem ser espaços partilhados, pagos por todos, e onde possamos conviver, respirar, passear, ou seja, amplos espaços interiores, ou jardins, ou pátios, numa relação franca com a rua e com o outro. Portanto, esta ideia do co-housing também se associa muitas vezes ao co-working e esta possibilidade de podermos juntar numa lógica comunitária a vida cotidiana. Também, nesta perspectiva, naturalmente que o comércio de proximidade será preferível às grandes superfícies. Eu, aliás, penso que neste modelo as grandes superfícies estão condenadas, porque as grandes superfícies são espaços comunitários, mas são espaços de ambiente controlado e, portanto, que não têm esta relação com o exterior, com a possibilidade de usufruirmos de uma melhor qualidade espacial e ambiental. Portanto, este modelo vai tender a valorizar aquilo que é mais próximo, aquilo que é mais doméstico do ponto de vista da vida, o small is beautiful, não é? É um modelo, portanto, mais próximo de toda a narrativa ecológica e ambientalista que tem vindo a ser discutida nos últimos anos. No outro modelo, a arquitetura tenderá a ser, não comunitária, mas claramente segregadora, isolada, da casa própria, ou pelo menos do apartamento isolado, em condomínios fechados, autossuficientes, onde não há esta partida. Portanto, digamos que a arquitetura poderá também balançar entre estes dois modelos. Ao nível do espaço público, como eu dizia, e do trabalho, naturalmente que as tipologias também poderão mudar. Mas, sobretudo, o que vai mudar não é só esta flexibilização do espaço, vai também mudar a nossa relação com o tempo. Acho que nós vamos ter que começar a construir também uma nova relação flexível com o tempo. Nós vamos ter que regrar horários, ou se calhar criar novos horários de trabalho, ou mais horários de trabalho ao longo das 12 horas solares, digamos, do dia, para não concentrar pessoas em horas de ponta e para podermos, por exemplo, qualificar mais esses momentos de encontro ou esses momentos de relação de trabalho. Por exemplo, algum trabalho pode ser feito como estamos a fazer esta conversa, através de teletrabalho, e isso pode qualificar as nossas horas de trabalho efetivo com os outros.
E, portanto, se calhar vamos começar a ter tipologias mais flexíveis de relação laboral que não tínhamos até aqui. E, portanto, cá está, o espaço também terá que ser flexível. Assim como os grandes equipamentos poderão ser mais adaptativos a novos momentos, por exemplo, de pandemia. Alguns equipamentos poderem ser reconvertidos em hospitais de campanha, que foi um problema que se colocou nesta pandemia. Portanto, cá está também a flexibilidade do espaço, fundamental. Flexibilidade do tempo, flexibilidade do espaço. E esta ideia de flexibilização é fundamental porque é ela que nos permite estar preparados para novos adventos como estes, e é ela que também nos permite, quanto a mim, qualificar mais a nossa vida. O Tolentino Mendonça escreveu um belo texto no início desta pandemia em que falava da diferença entre o tempo quantitativo e o tempo qualitativo, utilizando, digamos, a etimologia grega, não é? O tempo quantitativo era o Cronos, aquele que no fundo nos veio regrando até aqui na cidade contemporânea, tardocapitalista, em que todos temos que funcionar de acordo com o horário e com uma cronologia pré-determinada e muito regrada e muito funcional ou funcionalista, e por isso é que eu acho que temos que começar a desfazer essa cronologia. E o Tolentino diz-nos que temos de substituir este cronos pelo kairos, o tempo qualitativo, o tempo em que nós podemos, se calhar, estender mais as questões de relação com o outro, podemos, se calhar, apreciar mais esse tempo, substituir muitas vezes o stress que o Cronos nos obriga por uma perspectiva mais diletante da vida que o Kairos pode trazer, e portanto, de repente, se nós começarmos a olhar para o espaço e para o tempo de uma outra forma, talvez algo de positivo consiga sair desta pandemia, desta crise, e talvez com isso ela possa ter sido uma lição para nós regularmos, corrigirmos, repensarmos a cidade em que vivemos. Se servir para isso, apesar de tudo, não direi que já terá valido a pena, mas terá sido importante esta desaceleração, este tempo de confinamento e esta compreensão de que existe mais mundo para lá do homem, não é? E dos erros que o homem cometeu. E que se calhar é a altura de nós termos a coragem e a inteligência de os corrigir também do ponto de vista urbano e também do ponto de vista arquitetónico. E, portanto, com isto terminava e agradecia-te novamente o convite e espero que fiques bem e que todos fiquem bem nesta cidade DC depois do Covid.